Galera, vamos aproveitar aqui pra gente já encerrar de uma vez tudo isso que a gente tá falando sobre câmera e 3D aqui dentro do After, e aí a gente parte pros renderizadores e pro tracking, que é o conteúdo mais legal de 3D que a gente vai ter nesse módulo ainda também. Vamos falar um pouquinho sobre profundidade de campo ou Depth of Field. Esse nome difícil de falar significa profundidade de campo, e profundidade de campo nada mais é do que quanto a gente consegue focar aqui dentro da nossa cena. Quando a gente pensa, por exemplo, numa foto, num vídeo, onde você tem uma pessoa e um fundo bastante desfocado, a gente diz que nós temos uma profundidade de campo curta, porque a gente tem pouca coisa em foco, né? Apenas um objeto. Quando a gente tem uma profundidade de campo longa, a gente consegue ter mais objetos em foco, entendeu? Então, nós temos essa questão aí aqui dentro do After Effects também. Quando eu abro minha câmera aqui e habilito a opção Depth of Field, aqui em Enable Depth of Field, a gente consegue visualizar algumas coisas, como a distância do foco, que é diferente da distância focal. A gente tem também a abertura da lente, medida em milímetros e em f-stops, e também temos a quantidade de desfoque. Como eu venho falando, se você já conhece sobre lentes, sobre câmeras, isso aqui você já vai tirar direito, você já sabe o que significa. Mas deixa eu explicar para vocês. Para a gente controlar essa profundidade de campo, ou seja, quantas coisas ficarão em foco na nossa cena, nós vamos alterar esses valores de abertura e f-stop. É a mesma coisa, só muda a unidade de medida, tá ok? Então, se você quiser mais objetos em foco, você tem que aumentar esse valor do f-stop e diminuir a abertura. No caso, ó, quando a gente muda aqui, vocês podem ver que é sincronizada a mudança, né? Então, quanto maior o f-stop, mais objetos estarão em foco. Quanto menor o f-stop, menos objetos estarão em foco. E como que a gente vai acertar o que vai estar em foco e o que não vai estar em foco? Nós vamos alterar o Focus Distance, ou distância do foco, tá? E se você quiser criar um desfoque mais artificial, você pode aumentar esse valor do Blur Level, que é a quantidade de desfoque, tá? E aí, como é que a gente só tem um objeto? Eu vou voltar para essa composição de cubos que eu já tinha criado aqui e vou mostrar a partir daqui, tá ok? Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou abrir aqui minha câmera, tá marcado aqui Enable Depth of Field, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um f-stop aqui de 1,2, ou seja, a abertura é bem grande, ó, aqui o tamanho da abertura da minha lente, ou seja, a gente vai ter menos objetos em foco. E eu vou aumentar também aqui o tanto de desfoque que a gente vai ter, justamente para vocês conseguirem visualizar bem bonitinho como que funciona esse lance do foco. Então tá aí, ó, 300% de desfoque. E aí vocês podem perceber que na nossa cena as coisas já começam a ficar desfocadas. Olha aqui, ó, esses objetos aqui do fundo estão totalmente desfocados, enquanto esse cubinho aqui está plenamente focado, né? Ó. Ele está bem nítido aqui, dá pra gente ver as arestas bonitinho. E se a gente abrir aqui as propriedades da câmera, vindo até Camera Options, a gente consegue alterar o Focus Distance, ou a distância do foco. E aí você pode fazer esse foco ir mais lá para o fundo. Olha só, a gente aumentando esse valor. Agora, onde está o foco aqui? Está nesse cubo aqui. E aqui na frente já está desfocado. É como se você tivesse com uma câmera e estivesse focando e desfocando os objetos. Se a gente trouxer esse foco mais para frente, ó, diminuir essa distância, os objetos aqui da frente vão ficando mais focados. Olha que legal. Vou tentar acertar o foco aqui nesse cubo. Olha lá, ó. Perceba como ele está bem focado e o resto aqui atrás está bastante desfocado. Vou aumentar aqui, ó, o Blur Level. Vocês viram só? Bem interessante isso, né? Se vocês quiserem uma qualidade ainda mais legal para esse desfoque, vocês podem mudar aqui o shape da íris de vocês para, por exemplo, hexágono. E aí vocês vão conseguir outros resultados, normalmente mais bonitos do que simplesmente o Fast Rectangle que estava ali. Só que, como eu sempre venho falando, essas alterações pesam bastante, tá? Então, tome bastante cuidado com o que você for escolher para brincar aí dentro do seu After Effects, tá ok? Aí você pode me perguntar, mas Matheus, é tão difícil ficar focando nas coisas, você tem que ficar atribuindo um valor aleatório até você conseguir focar no objeto? Não, longe disso. Você pode, por exemplo, selecionar a câmera aqui e vamos supor que você queira focar nesse cubo. Esse cubo é a camada de número 9.
Então a gente deixa ele selecionado, seleciona a câmera também, clica com o botão direito aqui na câmera e vem até Camera e marca Set Focus Distance to Layer. E olha só o que vai acontecer. A nossa câmera vai focar perfeitamente no nosso objeto. Legal pra caramba, né? Se você quiser que isso seja contínuo, porque, por exemplo, você pode mover a sua câmera aqui, e aí quando você mover a câmera, tipo, aproximar ou distanciar, o foco vai sair aqui do objeto. Quer ver só? Eu modifiquei um pouquinho a minha câmera e olha lá, ó, o foco saiu. Se você quiser que esse foco seja sempre automático em um dos seus objetos, você vai fazer essa mesma seleção, vai clicar com o botão direito ali na sua câmera e vai marcar em Camera Link Focus Distance to Layer. E aí agora, sempre que você fizer uma modificação, ele vai tentar manter o foco nessa camada, tá? Aqui no caso o foco ficou um pouquinho para trás, porque ele já estava com um pouco de foco aplicado antes aqui no Focus Distance. Então você colocar esse valor em 0 e fazer essa aplicação que eu mostrei para vocês. Mas eu raramente uso esse Link Focus, tá? Não gosto muito de usar esse lance do foco automático. É mais legal você, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma animação de aproximação aqui e eu quero que o meu foco esteja sempre nesse cubo. O que eu vou fazer? Sem usar o Link Focus Distance. Eu vou ativar aqui o keyframe do Focus Distance, vou ativar o keyframe do Position e do Point of Interest, e aí depois, sei lá, aos 3 segundos, eu vou fazer a movimentação que eu quero para minha câmera. Vou dar um zoom aqui e vou girar ela para cima dessa forma aqui assim. E aí o que eu vou fazer? Perceba que ele está totalmente fora de foco. Com a minha câmera selecionada, eu seleciono aqui o meu cubo também, clico com o botão direito na câmera, e quando eu vier até o Set Focus Distance to Layer, ele vai criar um keyframe automático aqui pra gente, e isso aqui vai ficar perfeitamente em foco. E aí, ó, a qualquer momento que a gente estiver aqui, se o seu movimento de câmera for uniforme, dessa maneira como eu fiz aqui, você vai ter o seu objeto sempre focado, o que é bem interessante e bem bacana, né? Então, lembrem-se disso quando vocês forem criar objetos 3D e quiserem esse lance do desfoque, né, da profundidade de campo. Fica bem bacana, fica bem legal e você pode brincar bastante com essa questão. Você pode adicionar realismo aos seus objetos se você estiver fazendo um tracking, uma simulação de alguma coisa. Você pode, enfim, criar diversas composições com esse tipo de parâmetro e conseguir resultados naturais e bem bacanas para os seus projetos.